Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Hoje a Igreja celebra a memória da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Sim, ao celebrarmos as basílicas de São Pedro e São Paulo, que são igrejas históricas, nós recordamos a herança da fé que recebemos dos apóstolos. Eles amaram e serviram fielmente ao Senhor, anunciando com fervor o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus. Enriquecidos pela herança da fé, a nós cabe a responsabilidade de transmitir aqui e agora a mesma verdade de Cristo Salvador. Ser igreja é viver unido na comunidade e comprometido com o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Contemos com a intercessão de São Pedro e São Paulo para que também tenhamos essa coragem de testemunhar a fé, de anunciar a boa nova de Cristo, porque o nosso mundo precisa. Como precisa, não é verdade? Para rezarmos no programa Oração ao Pai das Misericórdias, vamos tomar a palavra de Deus do Evangelho deste dia. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. É o Evangelho da memória das basílicas, da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Somos convidados a valorizar ainda mais a fé da Igreja, a fé apostólica. Sim, a fé destes homens que tiveram inclusive a graça de conviver com o Messias, o Salvador Jesus. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o próprio Pedro teve a graça de receber de Jesus o dom do chamado, o dom da vocação, a graça de poder crer em Jesus como Messias Salvador, não somente ele, mas os outros discípulos. Diante deste fenômeno do Cristo que caminhou sobre as águas e que depois fez com que aquela tempestade se transformasse em bonança,
Eles se prostraram aos pés do Senhor, proclamando a sua fé, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. É claro, irmãos e irmãs, que esses discípulos, eles tiveram que fazer progressos na fé. Por vezes vacilavam, como nós ouvimos no Evangelho, o próprio Pedro vacilou na fé. Ele pediu para Jesus, se és Tu mesmo, Senhor, manda-me que eu vá ao Teu encontro. E Jesus disse, vem. Pedro começou a andar sobre as águas, mas depois vacilou e começou a afundar, e Jesus o socorreu. Também nós, como discípulos e discípulas de Jesus, cremos, mas precisamos progredir na fé. Precisamos pedir ao Senhor que Ele aumente a nossa fé, que nós realmente sejamos homens e mulheres que testemunhem a fé com mais entusiasmo, com mais coragem. Porque por vezes, irmãos e irmãs, nós falhamos. Por vezes nós vacilamos na fé. Sobretudo quando enfrentamos dificuldades, enfermidades, problemas. A nossa fé, ela vacila. Duvidamos do amor que Deus tem por nós e às vezes queremos até desistir da caminhada, não participar da vida da comunidade cristã. Que o testemunho dos apóstolos Pedro e Paulo nos ajude a progredir na fé. E é importante dizer isso, que progride na fé, cresce em fé quem dá a fé, quem testemunha a fé, quem celebra a fé, quem reza a fé. Sim, progride na fé. Nós temos a vida da igreja. Devemos cultivar a comunhão com os nossos irmãos e irmãs de fé, a comunhão com a comunidade cristã, a participação nos sacramentos da igreja. São oportunidades maravilhosas que Deus nos dá para que nós progridamos na fé, para que nós cresçamos na fé, sabendo perseverar no testemunho da fé, mesmo quando enfrentamos tempestades na vida. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam e, sobretudo, abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo o compromisso batismal. E sobre vós, irmãos e irmãs, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.